Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Por aqui tudo bem, graças a Deus. O calor diminuiu bastante, ainda tá abafado, mas não tá aquela coisa absurda. E a festa acabou. Mas hoje tem reforma aqui do lado, então estou novamente aqui na minha sala. Só que dessa vez estou do outro lado e dá lá para minha sala de jantar. É bom que de vez em quando vocês vão conhecendo um pouquinho da minha casa, do meu cafofo, como a gente diz no Brasil. Bem, hoje chegamos finalmente a, ao último traço de caráter, né? O quinto traço de caráter. A gente passou pelo esquizoide, pelo oral, pelo psicopata, pelo masoquista, e agora finalmente vamos para o rígido, né? Eu espero que vocês estejam gostando, né? Tenham gostado de tudo que já foi dito aqui, eu já passei para vocês e que esteja ajudando vocês de alguma forma, tanto no sentido de compreender melhor o que acontece com vocês, compreender melhor o que acontece com outras pessoas e principalmente no sentido de compreendendo melhor a si e ao outro, as relações estejam bem melhores. Afinal de contas, aqui é o canal de coração para coração. Assim como eu estou abrindo meu coração para vocês, e eu espero que vocês abram de vocês para mim para receber isso que eu preparo com todo carinho, da forma mais simples possível, apenas para entendimento mesmo, e que isso ajude, né, vocês nas relações, sejam as relações afetivas, sejam as relações familiares, sejam as relações profissionais. O meu intuito é justamente fazer com que, tendo um mínimo de compreensão, vocês melhorem muito nas relações de vocês, né? Afinal, nem todo mundo tem a oportunidade de poder marcar uma sessão comigo, seja de terapia, né, da TRG, que é a terapia que eu faço, seja na parte de autoconhecimento, que não tem nada a ver com a terapia, mas também é muito mais pro lado da espiritualidade, é por isso que eu não falo muito aqui no canal, é outra história, seja na análise corporal e comportamental. Então, a forma de eu fazer com que outras pessoas consigam ter um mínimo de compreensão e de melhoria em suas vidas é trazendo esse assunto para vocês da forma mais simples que eu consigo fazer. E eu espero que vocês estejam gostando. Se você caiu aqui de paraquedas e não conseguiu entender nada do que eu estou dizendo, depois você vai lá maratonar. Mas meu nome é Isolda Pereira, eu sou terapeuta TRG e sou analista corporal e comportamental. Seja muito bem-vindo ao meu canal. A você que está aqui comigo sempre, muito obrigada por estar aqui. E vamos lá para o conteúdo de hoje? Bem, hoje nós vamos falar sobre o traço de caráter rígido. É o quinto e último traço de caráter. O traço rígido, ele se forma mais ou menos quando a criança está entre os 5 e os 7 anos de idade. É aquela fase em que a menina é a princesinha do papai e o menino é o príncipezinho da mamãe. E é justamente nesta fase que ele começa a perceber que os seres humanos, os animais, de uma forma geral, todos vivem aos pares, né? O vovô com a vovó, a titia com o titio, a mamãe com o papai. E ela, que achava que tinha a exclusividade de atenção do papai ou da mamãe, ela não forma um par com o papai ou com a mamãe. Que, na verdade, assim, o papai é o amor da vida dela, ela é a princesinha do papai e tal, mas quando chega depois, na hora de sair para algum lugar para se divertir, é com a mamãe que ele vai. Vai dormir com a mamãe. É a mamãe que toma as decisões de tudo. E o menininho com relação ao papai também. Aí diz assim, poxa, peraí. Eu estou no meio de um triângulo? Como assim? Ele me trocou por ela? Ela me trocou por ele? A criança se sente trocada, se sente traída. E é justamente neste momento que se forma o traço de caráter rígido. O traço de caráter rígido acontece quando a criança também está já com a mielinização na região pélvica e atrás, na parte de trás das pernas, ou seja, ela tem um controle total
de tudo internamente, né, e externamente. Ela já consegue pegar tudo, ela já consegue caminhar, saltar, andar, ela já controla o xixi, o cocô, sabe dizer quando tem fome, tem tudo. Ou seja, ela está uma criança já pronta, né, completamente controlada. Então, ah, vem aquela reação dela, né, principalmente de ciúme. É porque ela está começando a ter controle de tudo, ela já tem aquela ideia de pertencimento, é meu, é de fulano, é de Beltrano, então é por isso que ela se sente traída. Essa fase também, já que a mielinização chegou justamente na região pélvica, a criança ela consegue perceber que existem dois tipos de sexo, eu estou falando disso aqui biologicamente, não é? Que é o sexo feminino e o sexo masculino, e que ela tem sensações diferentes na região genital. Não que ela tenha o sentimento a sensação de sexo como um adulto tem, não, a criança não sente isso. Ela sente sensações diferentes, ela percebe que naquela parte do corpo dela as sensações são estranhas, são um pouco diferentes do resto do corpo, né? Que realmente são, uma parte muito mais sensível em todos os sentidos. Mas não tem nenhum cunho sexual antes que alguém pense nisso, ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quanto à forma do corpo, os rígidos, eles têm normalmente um formato de corpo mais em formato de ampulheta, sabe? Aquela coisa bem proporcional, bem dividida, e a cintura muito bem marcada. É como se da cintura para cima existisse a questão da afetividade, do amor, e da cintura para baixo das sensações, ou seja, a questão que quando adulto vai ser muito mais ligado ao sexo, mais sensorial. E ele consegue separar perfeitamente essas duas coisas, né? Tanto a parte do amor, por isso que o rígido, ele sabe perfeitamente separar amor de sexo. Ele procura, como qualquer ser humano, unir as duas coisas, mas ele consegue perfeitamente separar um do outro e por isso muitas vezes acontece a triangulação, que a tendência dele é sempre triangular, né? Papai, mamãe, menina. Papai, mamãe, menino. Então, ele sempre acaba, é muito comum, ele sempre não, é muito comum o rígido acabar numa triangulação, acabar num relacionamento a três, por exemplo, por um, com uma pessoa ele sente a questão da afetividade, do amor, e com a outra pessoa a parte da sexualidade. Isso significa que todo rígido trai? Não. Eu, por exemplo, tenho um traço de rigidez muito grande. No entanto, eu não ando traindo meu marido, né? Agora, isso causa um problema para o rígido quando ele está na dor, porque ele pensa assim, bom, se eu sei separar as duas coisas, o outro também pode separar as duas coisas. Mas isso não é conscientemente não, tá? Isso é inconsciente, que a pessoa age assim. Então, o rígido tem uma tendência muito grande a ciúme, né? O rígido, ele é a pessoa da execução, é aquela pessoa que consegue cantar, tocar, dançar. Aliás, os rígidos normalmente dançam muito bem. Tem uma leveza natural, tem um sex appeal natural, tem normalmente muita simetria. As partes do corpo são sempre muito simétricas. Muitas vezes acontece comigo, por exemplo, agora eu estou 20 quilos acima do meu peso. E quando eu falo para as pessoas, nossa senhora, eu preciso emagrecer, eu tô gorda, as pessoas, nossa, você não tá gorda. Eu olho para você, você não tá gorda. Por quê? Porque eu engordo proporcionalmente. Eu não fico aquela pessoa que fica enorme em cima e fininha embaixo, nem enorme embaixo, fininha em cima. Tem uma tendência maior a ser a parte de baixo por conta da minha oralidade, né? Então, o oral, ele é muito mais aqui, na parte dos quadris e coxas. Mas eu consigo engordar proporcionalmente, então as pessoas não veem. Então, elas são normalmente pessoas muito simétricas. A tendência normal dos rígidos é que eles estejam no meio termo, nem muito magros, nem muito gordos. Pode acontecer? Pode. Eu, por exemplo, tenho um traço grande de rigidez também e, no entanto, estou bem acima do meu peso, porque a minha oralidade é muito maior. E por outras questões também, né? Claro, que a gente não vai falar que a vida da gente é toda baseada em traços de caráter. Mas é uma característica dos rígidos. Outra característica dos rígidos muito comum é que gordinhos, magrinhos, mais ou menos, a maioria deles tem o bumbum empinado.
Por exemplo, o oral, normalmente ele tem o bumbum mais rechonchudo, né? Mais redondo, mas normalmente é mais flácido, é, é mais espalhado, mais redondo, a pele é um pouco mais flácida. Do rígido, não, é aquela carne dura porque ele é rígido, né? Então ele é todo proporcional. E é mais empinadinho. Não sei por quê, mas é uma característica do rígido. É, que mais, meu Deus, eu esqueci. Ah, eu lembrei. Eu disse a vocês que de vez em quando eu ia pescar, né? Porque eu tô numa fase de esquecimento terrível. O rígido, ele é muito bom na execução daquilo que faz. Como eu disse, ele tem uma elegância natural, ele tem uma beleza natural, tem um sex appeal natural. É aquela pessoa que pode estar vestida de burca, chega num lugar, está sentado, parado, mas basta um olhar, é um olhar sensual. Isso é do rígido. E não há nada que ele possa fazer quanto a isso. Muitas vezes o rígido, ele é injustamente atacado. Porque às vezes uma pessoa olha para outra, por ela ter um olhar muito sensual, as pessoas acham que elas estão paquerando os outros. Ou então, elas acham que as pessoas estão por exemplo, a mulher, né? Que é mais comum acontecer isso. A mulher olha para o cara já vem junto dela, diz, "Oxe, não te dei ousadia para isso, mas você estava me olhando de um jeito. Então parece que ela está se oferecendo e na verdade não está. Um homem olha para uma mulher e a mulher diz: Nossa, aquele cara tá me paquerando, não tá vendo que eu tô com alguém? Às vezes não tá nada, o cara só tá te olhando. Talvez tenha te achado interessante, bonito, alguma coisa assim, mas não tem nenhum cunho. Isso é do rígido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como eu falei antes, o rígido é um excelente executor. Então, é aquela pessoa que, se ele tem um restaurante, ele pode ser o dono, ele pode cozinhar, ele pode servir, ele vai lavar prato, ele vai gerir, ele vai fazer de tudo. Claro que provavelmente ele vai ter uma equipe para fazer isso. Mas se ele quiser, ele pega e faz tudo e faz muito bem. Ele costuma não ter muita paciência, né? Por conta da, da vagarosidade, se é que existe essa palavra, não sei. Da vagareza, vagarosidade. Ou seja, da lentidão, pronto, melhor. Das outras pessoas, que normalmente os rígidos são muito ativos. São pessoas que gostam, inclusive canalizam sua energia. Como o rígido ele é muito sexual, ele gosta muito de sexo, ele tem essa necessidade por conta justamente desse acúmulo de energia nessa região. Quando ele está em falta com o sexo, ele tem duas opções, né? Ou ele canaliza para outra coisa, ou ele vai acabar buscando sexo em outro lugar. É por isso que é muito comum o rígido trair. Eu estou dizendo que todo rígido trai? Não, como eu já disse antes, eu tenho um traço de rigidez grande e não ando traindo ninguém. Mas você tem que canalizar. O sexo é uma coisa muito importante para o rígido. E é uma necessidade, de fato. E o que é que ele faz? Ele tem que canalizar. Se ele não tem sexo com a frequência que ele quer. Ele precisa canalizar para outra coisa. Então, é muito comum você ver rígidos em esportes radicais. Sabe essa coisa de gente que escala montanhas, que desce de rapel, esses esportes que tem muita adrenalina, do tipo Fórmula 1, tudo que ele gaste energia, que tenha muita adrenalina, são os esportes preferidos e muito bons pro rígido canalizar a energia deles. Lembra quando eu falei do Mazoca, que esporte tipo luta, boxe, para botar aquela energia para fora, porque a energia dele tá toda concentrada ali dentro e ele acaba ficando agressivo se ele deixar? Do rígido é justamente nessas outras coisas. O rígido é baladeiro por natureza. Falou em festa, falou em passeio, falou isso, falou aquilo, é com ele mesmo, porque ele tem essa energia. Ele é uma pessoa normalmente muito simpática, né? Não tanto quanto o oral. Agora, se você juntar as duas coisas, melhor ainda. Se tivesse duas características, e eu nesse aspecto, graças a Deus, tenho. As pessoas acham ele muito simpático, as pessoas normalmente acham ele bonito, e se não tão bonitos, muito interessantes pelo sex appeal que ele tem. Então ele vai pra festa, ele vai ser o primeiro a dançar, ele vai ser o último a parar de dançar, vai dançar com muita graciosidade, vai dançar com muita sensualidade, não é? E as pessoas vão admirar o rígido dançando, ele gosta, ele aprende mais rápido do que todo mundo, essas coisas, tudo que tem a ver com o corpo é a cara do rígido. Ele faz isso com muita facilidade. Agora, como eu disse, é extremamente impaciente para lentidão alheia. É um grande defeito que ele tem.
O rígido no recurso, ele é essa pessoa extremamente cheia de energia, é uma pessoa mais pro alegre, é uma pessoa que conversa, é uma pessoa que gosta de estar aqui, ali, acolá, de festa, de badalação, de trabalho, é uma máquina de trabalho, faz de tudo, como eu disse, canta, assovia, chupa cana, toca, dança, planta bananeira, faz de tudo. Isso acho que só os brasileiros vão me entender. Aquele que faz de absolutamente tudo. Sabe aquele desenho que tem, às vezes, que tem a pessoa tocando aquela banda que compete, toca bateria com tem uma. Ai, me esqueci o nome daqueles. Uma gaita na frente e toca violão ao mesmo tempo. Pronto, aquilo é o típico rígido, tá fazendo tudo e faz tudo bem, o que é melhor, né? Agora, o rígido na dor, ele tem uma questão. A maior dor do rígido é o abandono, não, é a troca. É o medo de ser trocado. É o medo de ser traído, né? É a exclusão. Ele não quer ser excluído da relação. Então, ele morre de medo disso. Então, por exemplo, antes dele ser trocado por outro, ele troca. Antes de ser traído por alguém, ele trai. Se ele estiver na dor e ele perceber que existe esse risco, ele vai fazer isso. Não é? Então, é uma questão muito grande. E aí, por gostar de chamar atenção, de estar sempre no auge, de fazer tudo muito e de ser muito ciumento, o rígido tem também uma tendência a barraco. É aquele povo barraqueiro que briga mesmo e que tá olhando para onde, você tá olhando para ela, tá aí, sabe essas coisas assim? Aquelas mulheres que você vê assim, porque você tá olhando para onde? Quem é a Acho que eu posso falar aqui. Quem é aquela piriguete que você está olhando? Não sei se eu não puder falar, o YouTube vai me cortar. Eu vou descobrir na edição, né? Aliás, na hora que eu for subir o vídeo. É o homem que também acha que a mulher está dando mole para todo mundo e coisas do tipo. Mas, é como eu disse, não existe um traço de caráter bom, um traço de caráter ruim, até porque todos nós temos os 5 traços e alguns têm 2 ou 3 mais exacerbados, outros menos, mas todos nós temos os 5 traços. Né? E todos têm a dor e o recurso. Então não tem nada de só de bom e nada de só ruim. Então é você trabalhar, é você se conhecer, você conhecer o outro, para que você não fique na dor, você fique no seu recurso. Isso vai ser maravilhoso. E se você tiver a consciência, você estiver sabendo do que está do que está acontecendo com você e do que está acontecendo com o outro, é claro que vai ser muito mais fácil. Você percebe se você está na dor, você percebe se você está no recurso e o outro também. Bem, gente, eu não quero me alongar, porque como eu disse antes, isso aqui não é uma aula sobre o assunto. Gostaria muito de agradecer a vocês que assistiram todos esses vídeos. Convidar para assistir todos os outros, não só sobre traços de caráter, mas todos do canal, quem for novo. E dizer que a partir de agora, o canal, lembra que eu falei que ia ter uma linha completamente diferente? Pois é, vai ser continuar um bate-papo, sim, mas de uma forma completamente diferente, mais minha cara, mais Isolda. E eu espero que vocês gostem. E se vocês puderem, agradeço imensamente. Se vocês puderem deixar um like, se inscreverem no canal, compartilhar com outras pessoas e principalmente comentem, gente, por favor, porque as pessoas mandam mensagem para mim naquelas outras redes sociais que eu não sei se eu posso falar aqui e ninguém comenta nos vídeos. Eu disse, gente, qual é o problema de comentar aqui? Então, por favor, comentem, deixem um coraçãozinho, alguma coisa, porque isso me traz engajamento, faz com que o YouTube perceba que o vídeo tem alguma importância, que ele tem alguma coisa de bom e que possa recomendar para mais outras pessoas, tá bem? Espero vocês aqui na próxima quarta, num formato completamente diferente, conteúdo completamente diferente, e eu espero que vocês gostem. Muito obrigada por terem assistido e tenham uma ótima semana. Beijos, tchau, tchau.